Olá, eu chamo-me José Bandeira Costa, sou, como o João disse, sou interno de Neurologia no IPO de Lisboa. E hoje venho cá falar-vos. Em primeiro lugar, gostava de vos agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui a falar convosco e a conhecer esta associação que não conhecia, antes do Dr. João Passos me falar dela. Eu venho falar-vos sobre escalas de qualidade de vida e sobre a sua validação em doentes com neurofibromatose tipo 1. Eu vou só partilhar aqui a minha apresentação. Está aqui. Acho que conseguem todos ver. Sim, está-se a ver. Pronto. Então, cá está. Pronto, portanto, como vos disse, esta apresentação é sobre escalas de qualidade de vida em doentes com neurofibromatose tipo 1, só para dar assim uma pequena introdução a esta coisa da qualidade de vida, da perspectiva científica da qualidade de vida. Portanto, nós sabemos que as publicações científicas nas últimas décadas têm crescido exponencialmente, não é? Nós temos artigos e inúmeros artigos a serem publicados por segundo, quase. A medicina não passou ao lado, obviamente, e especificamente dentro da medicina o conceito da qualidade de vida também tem aumentado cada vez mais o número de artigos sobre este tema. E, portanto, em vez de estarmos a avaliar apenas parâmetros biomédicos, começámos também a avaliar questões mais relacionadas com o dia-a-dia dos doentes e com o impacto que as doenças tinham, não só as doenças, mas também o tratamento da doença, na vida e no dia-a-dia dos doentes. É também importante perceber que a qualidade de vida tem ganho de destaque não só enquanto objetivo ou conclusão primária dos estudos, mas também, a mim parece-me bastante interessante, passou a ser encarada também como um papel secundário, ou seja, ao mesmo tempo que avaliamos parâmetros biomédicos, consideramos que a qualidade de vida deve ser também avaliada ao mesmo tempo que estes parâmetros. Qual é que é a dificuldade em fazer isto? A dificuldade é que os instrumentos que nós temos atualmente e que são utilizados para avaliar a qualidade de vida não se desenvolveram a partir de um modelo conceptual físico. Isto quer dizer que são conceitos e são metodologias que são difíceis de definir. A prova disto é que houve uma revisão sistemática sobre estudos sobre qualidade de vida feita em 2019, creio eu. Eles avaliaram 364 publicações ao acaso, portanto, nessa semana tinham sido lançadas 364 publicações e eles analisaram, e só 13% dessas publicações é que definem o que é que querem dizer com qualidade de vida e só 6% é que distinguem o conceito de qualidade de qualidade de vida associada à saúde, portanto, health related. Isto leva a que, por vezes, falta alguma clareza acerca daquilo que é a qualidade de vida, daquilo que nós estamos a avaliar e daquilo que queremos medir. E, portanto, representa ainda um desafio sério do ponto de vista metodológico e conceptual. Por outro lado, nós sabemos que as doenças não terminam na sua definição enquanto tal, também não terminam na evolução para a cronicidade da doença e, por vezes, nem sequer terminam na sua cura, isto da perspectiva do doente, não é? Porque uma doença pode ter efeitos na vida do doente de maneira prolongada, ainda que já esteja curada. Daí a importância de estudar estas implicações que as doenças têm na qualidade de vida e no dia-a-dia dos doentes. Isto dá-nos, a nós médicos, dá-nos um conhecimento alargado daquilo que é a doença e do seu impacto da doença geral no doente em concreto. Não é? Isto permite-nos várias coisas boas, permite-nos antecipar consequências daquilo que a doença causa no dia-a-dia, permite-nos uma melhor abordagem e um melhor seguimento dos nossos doentes, e permite também um alívio sintomático e uma melhor reabilitação. Sabemos também, e isto também é bastante importante, que a qualidade de vida já deve, neste momento, ser considerada como tendo importância prognóstica, o que é uma novidade relativa, não é? Portanto, isto já foi demonstrado em diversos estudos. Deixem-me só... Do ponto de vista ainda destes estudos no geral, eles abordam frequentemente doenças específicas e abordam sobretudo doenças oncológicas. Isto porquê? Porque as doenças oncológicas, da qual faz parte a neurofibromatose, têm muitas vezes manifestações agudas, evoluem para doenças crónicas por vezes e têm uma grande carga
no seu tratamento, ou seja, o tratamento não só é muito exigente do ponto de vista físico e mental para os doentes, como também a nível temporal são tratamentos repetidos e muito intensos. Por outro lado, temos poucos estudos feitos na população pediátrica. Isto porquê? Porque, felizmente, a população pediátrica tem uma menor prevalência de doenças crónicas e, por outro lado, no geral é sempre mais difícil fazer estudos na população pediátrica e, concretamente, no caso da qualidade de vida, porque a tal dificuldade de definir conceitos e metodologias que eu falei há pouco é ainda mais evidente na população pediátrica, porque é mais difícil, do nosso ponto de vista, perceber como é que se avalia concretamente a qualidade de vida na vida das crianças. Embora isso esteja a ser feito e seja isso a que nós nos propomos. Queria só deixar aqui duas definições para sabermos mais ou menos do que é que estamos a falar. Portanto, a Organização Mundial de Saúde define a qualidade de vida como a percepção do indivíduo relativamente ao seu posicionamento na vida, no contexto cultural em que se insere e relativamente aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Portanto, isto é uma questão muito individual e que deve ser avaliada. Por outro lado, a qualidade de vida associada à saúde, foco-me só no que está em bold aqui em inglês, é também a medida do valor atribuído à duração da vida, quando esta é modulada pela doença e por todos os seus componentes. Portanto, não só pela doença, mas também pelas lesões na prática que a doença causa nos doentes e pelo seu tratamento. Especificamente na neurofibromatose, o que é que está feito já? Portanto, nós sabemos que a neurofibromatose é uma doença com diversas implicações, físicas, emocionais, psicossociais e sociais. Foi feita uma revisão sistemática em 2019 sobre avaliação da qualidade de vida, especificamente na neurofibromatose. Foram avaliar todos os estudos que estavam para trás, feitos. De acordo com os critérios que eles desenvolveram, no final acabaram por avaliar 12 estudos, o que englobou 910 doentes, o que são bastantes doentes. Em todos esses estudos, a conclusão principal foi que a população com neurofibromatose tem uma menor qualidade de vida do que a população de controle. Para além disso, ainda mais impressionante é que este efeito negativo causado pela neurofibromatose não só é verdade no geral da qualidade de vida, como está também presente em todos os subdomínios que foram considerados. Sendo que os subdomínios considerados mais frequentemente, portanto os que estiveram presentes mais transversalmente em quase todos os estudos, foram a função motora, a dor, a saúde mental, as funções sociais, a saúde geral e a coesão familiar. Eu gostava só de salientar aqui que houve uma única exceção, portanto nestes parâmetros todos avaliados, houve um estudo destes 12 que foram elegidos. Houve um estudo que num dos subdomínios a população com neurofibromatose obteve melhores resultados que a população de controle. Eu não sei se alguém quer arriscar dar a sua opinião em relação a qual é que acha que foi o subdomínio considerado em que a população com neurofibromatose obteve melhores resultados do que a população de controle. O acompanhamento médico? Tendo aqui a apostar nisso. Portanto, destes 5 subdomínios que estão em cima, portanto, a função motora, a dor, a saúde mental, as funções sociais, a saúde geral e a coesão familiar, houve em que a população com neurofibromatose teve melhores resultados. Eu arriscaria a coesão familiar. Ok, eu arrisco o emocional. Eu também ia por aí, a questão familiar. Ok, arriscou bem, pronto. Eu ia pelo emocional. Pronto, mas houve destes todos os estudos, houve 3 que avaliaram a coesão familiar. Nesses 3 estudos, houve um em que a população com neurofibromatose teve pior resultados, houve outro em que teve um resultado neutro relativamente à população de controle, mas houve um em que realmente teve melhores resultados e bastante melhores. Isto parece-me digno de nota, não é? O efeito que a neurofibromatose pode ter na coesão familiar. Não me parece que seja específico da coesão familiar, mas há não me parece que seja específico da neurofibromatose, parece-me que poderá ser extrapolado para várias doenças crónicas, mas
existem algumas especificidades da neurofibromatose, que eu já vou falar a seguir, que podem ter ajudado a que se achasse um melhor resultado. E eu já vou falar disso mais à frente. Desculpa interromper, só por curiosidade, em que países é que foram feitos estes estudos? Portanto, estes 12 estudos, esta revisão sistemática foi feita por médicos, salvo erro, pediatras, acho que tem algum apoio da neurologia, mas no Reino Unido. Os 12 estudos são, a maior parte deles, dos Estados Unidos, mas existe um estudo do Reino Unido, outro francês, e existe outro, eu creio que é alemão, mas já não tenho certeza absoluta, mas posso ver isso depois no fim e digo-vos. Ok, obrigado. Portanto, agora focando nas escalas que são utilizadas para avaliar esta qualidade de vida. Portanto, nós no IPO focámos em duas delas. Uma, a INF1 Quality of Life, foi desenvolvida pela doutora Ferner, que o Dr. João Passos estava a falar há bocado, em 2017, e foi utilizada na população adulta. Outra, a PETS Quality of Life, o módulo da neurofibromatose tipo 1, que foi desenvolvido pelo Dr. Varney, que é um pediatra na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. E estas escalas foram desenvolvidas precisamente porque antes delas só eram utilizadas escalas que não eram específicas para a neurofibromatose. Isso fazia com que uma das escalas que era muito usada era a SF36, que consistia em 36 questões, era utilizada não só na neurofibromatose, como em variadíssimas doenças. Isto levava a que levantava muitas questões sobre a validação dessa escala depois de ser utilizada, ou mesmo impossibilitava a sua utilização, porque as diferentes doenças têm características específicas que não permitem depois que estas 36 perguntas, que não interessa agora especificamente quais é que eram, fossem feitas nesta população. E, portanto, foram desenvolvidas estas duas. Relativamente eu vou começar por falar da PETS Quality of Life, do módulo da NF1, portanto, da escala utilizada na população pediátrica. Esta escala, como eu já disse, foi desenvolvida em 2017, ou pelo menos o início da sua aprovação foi em 2017. Começou com um estudo que eu achei muito interessante de trazer aqui. É um estudo, portanto, um dos passos da elaboração desta escala, que se chama Health Related Quality of Life, e depois é relativa a crianças, adolescentes e jovens adultos com neurofibromatose tipo 1 e das suas famílias, e chama-se Análise das Narrativas. O que é que eles fizeram? Eles primeiro, como eu já disse, identificaram a necessidade de existir uma ferramenta específica para avaliar a qualidade de vida na neurofibromatose. Fizeram uma revisão de toda a literatura que já tinha sido publicada até aí. Isto para quê? Para identificar quais eram os domínios de interesse que queriam levar a estas entrevistas semi-estruturadas que eu coloco aqui. Portanto, eles dividiram os 41 doentes a quem fizeram estas perguntas, estas entrevistas, desculpem, em 4 grupos, de acordo com a idade e com a gravidade da doença. Portanto, os grupos pela idade estão aqui. Portanto, os mais novos, dos 5 aos 7 anos, eram acompanhados pelos pais durante as entrevistas, os outros não, e embora os pais ou os cuidadores fossem posteriormente ouvidos também em contexto de entrevista, modularam os grupos também de acordo com a gravidade da doença. Portanto, em cada um destes grupos havia 2 doentes com neurofibroma plexiforme, e depois fizeram as tais entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas e depois foram transcritas e avaliadas. Estas entrevistas semi-estruturadas consistiram em, portanto, havia um guião, não é? Um guião com perguntas pré-determinadas e que eram feitas aos doentes ou às famílias, e depois as famílias e as crianças eram convidadas a dizer tudo aquilo que quisessem sobre a neurofibromatose e sobre a maneira como esta devia ser abordada e sobre o impacto no seu dia-a-dia. Portanto, havia uma parte pré-definida pelos médicos e uma parte espontânea de conversa. Eles chegaram a várias conclusões, mas as que me pareceram interessantes de serem realçadas aqui foram estas duas. A primeira é que na população pediátrica e nas entrevistas que tiveram com as famílias, os pais tendem a reportar piores resultados do que as próprias crianças. Isto porquê? É relativamente simples, não é? Portanto, em primeiro lugar, há algumas manifestações da neurofibromatose, como nós sabemos, que ocorrem apenas mais tarde, na janela temporal da doença. E, portanto,
algumas crianças ainda não tinham sido afetadas por determinadas manifestações da doença que podem eventualmente ser mais graves. Por outro lado, uma das coisas que é bastante relevante na neurofibromatose, portanto, um dos fatores que é bastante relevante e que eu vou voltar a falar mais tarde, é a questão da imprevisibilidade e, portanto, de não se conseguir, ou de ser difícil, de haver uma dificuldade maior no planeamento futuro. E isto é uma questão que preocupa muito mais os adultos, neste caso os pais, do que as crianças, não é? Que não têm uma projeção futura tão grande, nem têm uma ideia tão grande daquilo que querem fazer no futuro, uma preocupação do próximo dia e vivem mais no presente. Portanto, isso é um fator natural da idade das pessoas e que pode, até neste caso, ser uma boa defesa e uma boa ajuda para as crianças que têm este tipo de doenças. Por outro lado, e voltando à tal coesão familiar que falei há bocado, os fatores que estavam associados a melhores resultados eram, por um lado, o grau de educação dos pais e o bom ambiente familiar, mas, por outro lado, a existência de história familiar de neurofibromatose tipo 1. Portanto, as crianças, filhas de pais com neurofibromatose tipo 1, ou que já tinham algum membro da família com neurofibromatose tipo 1, tinham, não é automaticamente a expressão certa, mas teriam uma melhor qualidade de vida do que as outras. Isto porque há uma data de fatores com que já contavam e já estavam mais habituados a lidar com eles. Isto é mais ou menos a lógica ou seja, esta lógica de nós já conhecermos a situação e por isso conseguirmos passar melhor por ela, é exatamente aquilo que justifica, na sua essência, o estudo da qualidade de vida. É de uma maneira indireta, não é? Obviamente, porque eu não posso replicar a doença em mim, mas eu, enquanto médico, preciso de conhecer também aquilo que é o dia-a-dia do meu doente e aquilo que é o dia-a-dia da pessoa com neurofibromatose para poder tratá-la melhor e podermos em conjunto lidar melhor com esta doença. No fim, desculpem, estas entrevistas que vos falei, que obviamente foram feitas antes da pandemia, não é? Porque eram presenciais, dividiram a avaliação, as perguntas e a avaliação em 7 domínios. Portanto, foram avaliar a sintomatologia da doença, a função motora e cognitiva, as funções sociais dos doentes e a parte emocional e comportamental, e também o impacto familiar e o impacto do tratamento no dia-a-dia dos doentes. Isto tudo culminou no desenvolvimento da escala de que vos falei, portanto, no módulo da NF1, PEDS Quality of Life, que avalia 15 domínios, que é o que nós pretendemos avaliar no IPO, que vão desde as manifestações sintomáticas da doença aos domínios mais relacionados com a dor, o impacto psicológico da doença e o impacto também do tratamento. Por outro lado, agora concentrando-me mais naquilo que estamos a fazer relativamente à neurofibromatose no IPO. Como o Dr. João Passos estava a dizer há pouco, nós temos este projeto dividido mais ou menos no estudo da população adulta e agora queremos iniciar na população pediátrica. A população adulta é o que está mais avançado, portanto, nós selecionamos doentes maiores de 18 anos, validámos primeiro esta escala da INF1 Quality of Life e depois aplicámos, depois dos doentes obviamente assinarem um consentimento informado, que nos permitirá eventualmente publicar os resultados a que chegarmos. Este questionário é composto de 14 questões, que eu já vou mostrar algumas a seguir. Foi aplicada a essas questões uma escala de Likert, com um máximo de 42 pontos, e nós escolhemos esta escala porque tinha uma correlação moderada com a gravidade da doença. Os itens que demonstraram uma maior correlação com a gravidade da doença, e aí vou buscar a questão que estávamos a falar há bocado, foi exatamente as perspectivas de vida e a ansiedade e depressão causada pela doença. Portanto, isto volta a pôr o foco da avaliação na questão, sobretudo, da imprevisibilidade. Desculpa. Eu gostava também de aproveitar esta oportunidade para mencionar que o nosso colega Dr. Ricardo Paiva, que está também agora no IPO connosco, com o Dr. João Passos, a fazer um estágio. Ele é do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e vai agora estudar o impacto da neurofibromatose tipo 1 na qualidade de vida. Isto é o segundo passo. Portanto, nós primeiro validamos as escalas
e aplicamos-la, não é? Colhemos os dados, depois com base nos dados fazemos isto que o Dr. Ricardo vai fazer agora, que é avaliar os dados e avaliar o impacto na qualidade de vida desta doença. Na população pediátrica, nós estamos a começar isto, portanto, nós queremos validar na língua portuguesa este módulo da NF1, da Pets Quality of Life, aplicar o consentimento informado e depois aplicar os questionários, este questionário que já está desenvolvido na língua portuguesa, colher os dados, avaliá-los e publicá-los, obviamente, e perceber exatamente qual é o impacto desta doença na qualidade de vida das crianças que a têm e que são seguidas no Instituto Português de Oncologia. Portanto, isto é a curiosidade, não é? Portanto, a validação destas escalas implica a sua tradução para português, uma tradução de novo de português para inglês, que é a língua original delas, de ambas estas traduções pelo autor da escala, e, portanto, isto leva à elaboração de uma versão final. E queria terminar só a mostrar-vos as questões que fizeram parte do questionário em português da avaliação da população adulta, portanto, vemos a questão da perspectiva de vida e da depressão e da ansiedade, portanto temos a tal escala de Wynker, avaliamos em quatro graduações. E pronto, tinha também esta questão sobre a aparência cosmética dos neurofibromas, que também poderá eventualmente, e está de certeza relacionada também com a depressão e com a ansiedade, e também a interferência da dor e da doença com a realização de atividades no dia-a-dia. Pronto. Havia, como eu disse, mais 12 perguntas, neste caso, era um total desculpem, mais 10, era um total de 14, mas pronto, estas pareceram ser as mais relevantes. O consentimento informado que nós pedimos aos nossos clientes que assinassem caso o desejassem, obviamente. Queria só realçar esta frase que está no consentimento informado, portanto, que a evolução clínica dos doentes com neurofibromatose é muito variável, da tal imprevisibilidade que eu já vos falei, e o seu seguimento em centros especializados permite uma melhoria dos cuidados prestados e da qualidade de vida dos doentes, que é, no final, o nosso grande objetivo, não é? A melhoria da qualidade da vida dos doentes com neurofibromatose. E pronto, não sei se tem... Deixo-vos também a bibliografia que consultei, caso alguém tenha algum interesse em ler estes artigos, e o desenvolvimento da produção destas escalas.